Nesse vídeo aqui, nós daremos uma olhada nos resultados apresentados pela Azevedo e Travassos referentes ao quarto trimestre de 2023. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e já aproveita, deixa o teu like e te inscreve no canal. Antes de entrar nesse resultado da Azevedo, eu quero dizer para vocês que eu ativei o clube de membros aqui do canal. Os membros terão uma série de vantagens, por exemplo, os membros do canal terão acesso a um canal exclusivo no Telegram, onde eu passarei diariamente as minhas visões e as atualizações sobre o mercado e sobre as teses que eu acompanho. Além disso, os membros têm prioridade na hora de sugerir ações para que eu analise e traga aqui para o canal. E por fim, quando nós batermos 50 membros, nós teremos uma live mensal exclusiva para membros, onde os membros poderão tirar todas as dúvidas diretamente comigo nessa live. E o melhor de tudo isso é que para você se tornar membro do canal, você vai pagar apenas R$ 7,99. Agora vamos falar do resultado da Azevedo. Vamos começar a olhar esse balanço da Azevedo olhando primeiro para o pipeline divulgado pela companhia. No quarto trimestre de 2023, o pipeline da Azevedo fechou em 11 bilhões e 700 milhões de reais. Um acréscimo importante com relação ao pipeline que estava no terceiro trimestre, que estava na casa de 9 bilhões de reais. E o crescimento de pipeline é muito importante, porque quanto maior for o pipeline, maior será o backlog futuro da companhia. Por falar em backlog, ele também apresentou um crescimento importante. No terceiro trimestre de 23, o backlog da Azevedo estava em 627 milhões de reais. E esse backlog fechou o quarto trimestre de 23 em 788 milhões de reais. E é muito bom pontuar que nesse backlog divulgado no balanço, ainda não consta o contrato de mais ou menos 500 milhões de reais que a Azevedo assinou com a Equinor. Isso porque esse contrato foi assinado oficialmente há alguns dias atrás. Então, a partir de agora, esse contrato com a Equinor entra no backlog da Azevedo de forma oficial e joga o backlog total da companhia para casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Um backlog desse tamanho já contrata bons resultados para a Azevedo a partir de 2025. É muito importante nós lembrarmos que sempre que a companhia pega um contrato novo, ela acaba tendo um dispêndio de caixa muito grande para mobilizar a obra. Portanto, no início do contrato, ele acaba queimando um pouco de caixa, mas à medida que o tempo for passando e o contrato for sendo executado, a empresa começa a reaver esse dinheiro e começa a gerar um lucro. Olhando agora para a receita bruta da Azevedo, em 2023, a receita bruta da companhia ficou em 489 milhões, apresentando um crescimento com relação aos 445 milhões que a empresa teve em 2022. E olhando para esse gráfico aqui da receita bruta, que eu inclusive vou deixar na tela, eu quero pontuar uma coisa muito importante. Tem muito investidor, tem muito palpitador por aí que fala mal de Azevedo, diz que a companhia é uma merda, que a empresa vai quebrar, vai deixar de existir, mas os caras simplesmente não conseguem entender a realidade da companhia. Olha para esse gráfico aqui. Em 2019, a Azevedo praticamente não teve faturamento. Ela faturou 2,3 milhões de reais. E 4 anos depois de praticamente ter um faturamento zerado, a companhia entregou um faturamento de quase meio bilhão de reais. Quem vive no mundo real, quem não vive atrás de uma tela de celular ou de computador e sabe como um negócio funciona, entende muito bem que uma empresa sair de zero para meio bilhão de faturamento em 4 anos é um feito impressionante. E aí certamente sempre aparecem os espertões do mercado que vão dizer: ah, mas a ação está caindo e caiu bastante. Obviamente que a ação está caindo, é só tu olhar para o momento de mercado que nós estamos vivendo nos últimos 2 ou 3 anos. Um momento de mercado onde o juro subiu muito, subiu de 12% para quase 14%, investidor fugiu da bolsa e a liquidez do mercado simplesmente evaporou. Em um cenário como esse, as small caps sofrem bastante. As microcaps, que é o caso da Azevedo, sofrem ainda mais. E além de tudo isso, como eu já mostrei, a Azevedo é praticamente uma empresa começando do zero nos últimos 4 anos. Dessa forma, a empresa não entregou uma geração de caixa, não entregou um lucro líquido exorbitante. E nesse momento atual, o mercado penaliza ainda mais, ele não tem paciência para esperar
esse tipo de tese, como é a tese da Azevedo. Mas obviamente eu vou pontuar mais uma vez que essa tese é uma tese de longo prazo, precisa ter paciência. Então, se você quer ter Azevedo, se você enxerga valor nessa tese, tenha Azevedo de um tamanho pequeno dentro da sua carteira. Olhando agora para a receita líquida, nós conseguimos ver que a receita líquida em 2022 foi de 384 milhões e em 2023 a receita líquida foi de 442 milhões de reais. E eu também quero pontuar algo muito importante aqui, que inclusive dá para ver no gráfico, que é a queda de receita líquida no terceiro e no quarto trimestre de 2023. Essa queda de receita líquida se deve principalmente à perda dos 2 contratos com a Arteris. Como todo mundo está cansado de saber, a Azevedo acabou tendo um litígio com a Arteris, onde a Arteris rescindiu 2 contratos de forma unilateral e isso diminuiu de forma considerável o backlog e a receita da Azevedo. Além disso, isso trouxe custos adicionais para a Azevedo em 2023, porque uma vez que esses contratos foram rescindidos e as obras paralisadas, a Azevedo teve que demitir os funcionários, desmobilizar aquelas obras, arcar com todos os custos e isso obviamente não estava nos planos da companhia. Todo mundo também sabe que isso está sendo discutido na justiça, mas a justiça costuma demorar um pouco nesses processos. Mas o ponto aqui é o seguinte, se não tivesse acontecido esse problema com a Arteris, a receita líquida e também a receita bruta da Azevedo teriam crescido de uma forma muito mais relevante. E isso teria trazido um resultado muito mais importante para a Azevedo. E por falar em resultado, apesar desses problemas com a Arteris, a Azevedo entregou um lucro bruto de 54,9 milhões de reais em 2023, multiplicando mais ou menos por 5 vezes o lucro que ela teve em 2022, que foi de 10,3 milhões de reais. E um dos pontos mais importantes desse balanço, que também tem a ver com esse lucro bruto, foi o incremento na margem bruta da companhia. A Azevedo saiu de uma margem bruta de 12,8% no terceiro trimestre para uma margem bruta de 19,1% no quarto trimestre de 23. E na comparação anual, a margem bruta saiu de 2,7% para 12,4%. Isso mostra que os contratos estão ficando mais maduros, a empresa está começando realmente a gerar lucro com os contratos, como eu já comentei anteriormente, e também mostra que a escolha da companhia, que as obras que ela vem escolhendo, que as obras que ela vem ganhando, são obras rentáveis e que vão trazer um retorno interessante para o acionista nos próximos trimestres. Outro ponto também muito importante é que os custos da companhia vêm diminuindo. As despesas gerais e administrativas estão em uma tendência de queda. Em 2021, as despesas gerais e administrativas representavam 30% da receita líquida da companhia. Em 22, isso caiu para 24% e agora em 23, isso caiu para 23,8%. E é muito importante pontuar que talvez isso não caiu mais porque a empresa lançou a Azevedo e Travassos Petróleo e a Azevedo e Travassos Internacional, que obviamente demandam um pouco mais de gasto. Mas mesmo assim, essa tendência ela é de queda e nós esperamos que essa tendência permaneça de queda em 2024. E dessa forma, com tudo isso, a empresa teve um lucro líquido de 12 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. No consolidado do ano, a Azevedo teve um prejuízo líquido de mais ou menos 800 mil reais. Obviamente que nós queríamos ver um lucro líquido da companhia, mas mesmo assim, esse resultado é muito superior ao prejuízo líquido de quase 80 milhões de reais que a companhia teve em 2022. E aqui cabe ressaltar mais uma vez que se não tivesse acontecido o problema com a Arteris, a empresa teria apresentado um lucro líquido de mais ou menos 55, 60 milhões de reais em 2023. Portanto, na minha visão, o resultado foi ok, foi de razoável ali para bom. Infelizmente, nós tivemos o problema com a Arteris.
Se isso não tivesse acontecido, já em 2023 a Azevedo teria apresentado um bom resultado, mostrando uma melhora operacional bastante relevante. Como eu já comentei em outras oportunidades, para mim, o grande vetor de crescimento para a Azevedo ainda é o braço de petróleo. Como eu já comentei em outro vídeo, a empresa tem uma negociação avançada em andamento para comprar os poços da Phoenix, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Caso a Azevedo conclua a aquisição dos poços da Phoenix, a empresa estima uma produção entre 200 a 400 barris por dia. E a meta da Azevedo é fechar 2024 produzindo 1.000 barris de petróleo por dia. Se essa meta for alcançada, isso tem o potencial de trazer um incremento de mais ou menos 80 milhões de reais por ano só no EBITDA da Azevedo. Portanto, esse segmento de petróleo tem um potencial muito grande, primeiro para aumentar consideravelmente o EBITDA e o lucro bruto da companhia, mas também para trazer uma geração de caixa mais rápida para a empresa. Diferentemente do setor de infraestrutura, que demora um pouco a trazer retorno para a companhia, o petróleo tem um retorno muito mais rápido e vai ajudar nessa geração de caixa da empresa. Por isso, na minha visão, é muito importante que a Azevedo faça bons negócios no segmento de petróleo e, de preferência, conclua-os o quanto antes. Porque para mim é isso que vem derrubando as ações da companhia. Essa espera, essa impaciência do mercado é o que vem derrubando as ações da Azevedo. Mas quando a companhia entregar o primeiro contrato firmado, a primeira aquisição no setor, eu acho que pode ser um trigger muito importante para a ação. E mais uma vez eu quero reiterar aqui, a Azevedo é uma microcap, tem um potencial interessante, mas também tem um risco inerente um pouco maior do que a média do mercado. Quem investe nesse tipo de ação tem que ter isso em mente e também tem que ter um horizonte de médio e longo prazo. Não dá para comprar Azevedo hoje e achar que até o final do ano a empresa vai estar valendo R$10 por ação. Não é assim que as coisas funcionam. Esses dias teve um inscrito que comentou em um vídeo meu que tem tanta ação melhor no mercado e o pessoal quer comprar Azevedo. Obviamente tem muita ação melhor, tem ação em um estágio operacional muito mais maduro que a Azevedo, mas a grande questão que nós temos sempre que nos perguntar é a relação risco-retorno. A Azevedo sim tem um risco elevado, mas o potencial de retorno é muito grande. Muitas ações ditas boas, que tem uma operação muito boa, tem um risco menor, mas o potencial de retorno não é tão grande assim. Por isso que na hora de montar minha carteira, eu gosto de compor com os dois tipos de tese. As teses mais sólidas, que trazem uma segurança e uma previsibilidade, e as teses com um potencial um pouco maior, como é o caso de Azevedo. E tudo isso sempre ponderando o peso de cada tese dentro da minha carteira. E se você quiser ter ajuda profissional para montar a sua carteira, para acompanhar as teses e para acompanhar o mercado no dia a dia, dá uma conferida nos links tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para minha assessoria e para minha mentoria de investimentos. Se você quer ter a minha ajuda profissional no dia a dia, confere esses links, dá uma olhada ali nas regras, principalmente na parte de assessoria, e preenche o formulário que eu mesmo vou entrar em contato com você. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: o mercado tá ruim, tá péssimo, tá sem comprador, muita gente tá apanhando com a Azevedo, eu também tô apanhando com a Azevedo, é algo completamente normal nesse momento de mercado, mas, como eu sempre venho falando, o mais importante é nós focarmos nos resultados, no que a companhia vem entregando e ter uma visão de médio a longo prazo. Se você também pensa assim como eu, deixa aqui nos comentários e também não esquece de deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os teus amigos e familiares. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.